Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui para mais um bloquinho do Gabarito Enem. Agora vamos continuar na física, onde a gente vai abordar um conceitinho muito legal que já falamos anteriormente, que era o de movimento. Só que o nosso movimento inicial era um movimento uniforme. Agora nós vamos abordar esse conceito do movimento uniformemente variado, ou seja, do MUV. Como funciona o MUV? É o movimento em que a velocidade varia no decorrer do tempo, ou seja, a minha velocidade pode aumentar ou diminuir com o passar do tempo. Apresenta a aceleração escalar constante e diferente de zero, ou seja, ele tem uma velocidade que pode fazer, uma aceleração que pode fazer com que sua velocidade aumente ou diminua no passar do tempo. Acompanhe essa situação aqui. Eu tenho um móvelzinho que parte do ponto A e vai até o ponto D, ao ponto C. Onde tenho A, B, C e D. No T0, a minha velocidade é zero. O movimento inicia-se. Para o tempo de 1, a minha velocidade é de 5 metros por segundo. Para o tempo 2, a minha velocidade é de 10 metros por segundo. E para o tempo 3, minha velocidade é de 15 metros por segundo. Se você parar e analisar, agora, como nós praticamos lá no início, com o pensamento científico de Galileu, a minha velocidade vai aumentando de 5 metros por segundo a cada 1 segundo. Ou seja, esse movimento é um movimento acelerado, onde a velocidade tende a aumentar de 5 metros por segundo a cada 1 segundo, e de forma constante. Outra situação que nós temos aqui, vamos começar a matematizar toda e qualquer situação. Função da velocidade do MUV. Presta atenção, agora eu tenho a existência de um fatorzinho chamado aceleração. E olha para cá, velocidade final é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. Marcos, eu tenho dificuldade para gravar essa fórmula, é muita coisa, não entra na minha santa cabecinha. Como eu posso fazer para facilitar? Vi a avó atrás do tarado. Ou existe uma outra forma. Vovô e vovó ainda tentam. Legal, né? A gente consegue trazer nossa família para dentro da física e facilitar o aprendizado. Velocidade e aceleração escalar têm sinais iguais. Aí o meu movimento, é acelerado. Ou seja, velocidade e aceleração são positivas, ou velocidade e aceleração sendo negativas, eu tenho um movimento acelerado. Velocidade e aceleração escalar possuem sinais opostos. Aí eu tenho o meu movimento, retardado. Quer dizer que a minha velocidade tende a diminuir. Se a aceleração é positiva e minha velocidade é negativa, eu vou até o zero. Se a minha aceleração é negativa e minha velocidade é positiva, eu também vou até o zero. Ou seja, sinais diferentes, eu tenho tendência a ter um movimento retardado. E uma outra situação, a velocidade vai mudar o seu sentido. O que era negativo passa a ser positivo, ok? Acompanha comigo agora a próxima situaçãozinha que eu vou falar com vocês sobre o movimento uniformemente variado. Olha o gráfico para você entender melhor. O gráfico da velocidade do MUV. A minha velocidade, olha, vai aumentando em função do meu tempo. Nota que aqui, eu tenho um ângulo θ qualquer. Através da tangente de θ, que é variação de velocidade sobre variação de tempo, está aqui, ΔV sobre ΔT, eu obtenho que o valor da minha aceleração é de 1,2 metros por segundo ao quadrado. Marcos, não entendi bem. Tangente de θ, variação de velocidade e variação de tempo? Como assim? Olha para cá. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto vai de 0 até 4,8. Está aqui, Cateto adjacente vai de 0 até 4. Está aqui. Como no meu cateto oposto eu tenho a velocidade e no meu cateto adjacente eu tenho o tempo, e a minha fórmula de aceleração me diz que é a variação de velocidade sobre variação de tempo, olha o que eu obtenho. Tangente de θ igual a 1,2, ou seja, minha aceleração vale 1,2 metro por segundo ao quadrado. 1,2 metro por segundo ao quadrado, metro por segundo ao quadrado é a unidade medida para o Sistema Internacional de Unidades. Não dizendo que não possam existir outras unidades.
Pode existir quilômetro por hora por segundo e assim por diante. Mas geralmente quando a gente vai falar de aceleração e de gravidade, a unidade de medida é um metro por segundo ao quadrado, ok? Vamos para o próximo slide abordar mais um pouquinho sobre esse tema que é muito legal e é um tema muito bom. Olha aqui, ó, o gráfico da velocidade do MUV. A área compreendida entre a reta e o eixo dos tempos é a média numérica do módulo da variação do espaço sofrida pelo móvel. Olha só, eu tenho V0 e V. Eu tenho meu tempo. Aqui, ó, calculo a minha área. E aí eu consigo determinar a minha variação de espaço sofrida. Velocidade, tempo. Eu determino a minha aceleração. Gente, isso aqui é um gráfico de uma maneira muito simples de se calcular. Pegou um gráficozinho determinando a área, se você olhar velocidade e tempo, você consegue determinar toda e qualquer situação. Uma outra situação que eu tenho aqui, um movimento uniformemente variado, a função horária do MUV. Vamos deixar bem claro que nós já abordamos a função horária da velocidade. Agora nós estamos abordando a função horária do deslocamento do MUV. Como a gente está falando de deslocamento, a gente tem o seguinte, S igual a S0 mais V0t, velocidade inicial, vezes tempo, mais aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. Essa é a função horária do deslocamento. Eu tenho uma outra maneira para a gente macetar e poder determinar ela e nunca mais esquecer essa fórmula. Vamos lá, como no movimento uniforme a gente chama o ΔS de distância. E a gente vai ter isso aqui, ó. D igual a V0t mais meio de AT2. Distância, variação de espaço, é igual a V0, velocidade inicial vezes tempo, mais meio de AT2. Todo número dividido por meio é igual a ele multiplicado por meio, é igual a ele dividido por 2. Maceta, diabo, V tudo, mais meio atrapalhado. D igual a V0t mais meio de AT2. Diabo, V tudo, mais meio atrapalhado. Você pode gravar a função horária do meu deslocamento dessas duas formas aqui. A forma acima descrita é a função do segundo grau e constitui a chamada função horária do movimento uniformemente variado, ou seja, a função horária do deslocamento do movimento uniformemente variado. Tá legal? Não perca de foco. Já mandamos duas equações aqui, hein? Galerinha, atenção, foco total, hein? Enem chegando. Vamos lá. Olha aqui o gráfico dessa função horária do deslocamento. Presta bastante atenção. Sendo ela uma equação de segundo grau, eu tenho uma parábola. Parábola com concavidade para cima, aceleração maior do que zero. Parábola com concavidade para baixo, aceleração menor do que zero. Nos vértices da parábola, eu tenho que a velocidade é nula. Nesse primeiro gráfico, o meu espaço vai tendendo à origem, meu movimento é retardado. Já aqui, ó, a velocidade é zero e ele se torna de novo acelerado. Velocidade maior do que zero, velocidade menor do que zero. Nesse outro gráfico, concavidade para baixo, aceleração menor do que zero. Presta atenção, no vértice, assim como nesse, a minha velocidade é nula. Neste trecho aqui, ó, movimento retardado, velocidade maior do que zero, ele tende a velocidade zero. Chegou a zero, ó, eu tenho de novo um movimento acelerado, já que o sinal da minha velocidade e da minha aceleração serão iguais. Neste trecho, velocidade e aceleração, sinais diferentes. Neste outro trecho, sinais iguais. Retardado, acelerado. O mesmo vale aqui, ó. Velocidade negativa, aceleração positiva. Movimento retardado. Aceleração positiva, velocidade positiva. Movimento acelerado. Tá legal? Galerinha, foco. Não vamos perder o foco. Bem, vamos continuar aqui para o próximo slide. Olha lá. Movimento uniformemente variado, a equação de Torricelli do MUV. A equação de Torricelli é o resultado que obtemos quando unificamos as funções horárias da velocidade e do deslocamento do MUV. V igual a V0 mais AT e S igual a S0 mais V0t mais AT2 sobre 2. Quando fazemos as duas, por exemplo, a primeira equação da velocidade em função do meu tempo e substituo o tempo na função horária do deslocamento, eu obtenho Torricelli. Marcos,
Por que o tempo? Simples, porque eu quero suprimir o tempo da minha equação. Eu quero poder calcular minha velocidade final, minha velocidade inicial, a minha aceleração e o meu deslocamento sem a necessidade do tempo. Então, fazendo em função do tempo a primeira equação e substituindo na segunda, eu obtenho Torricelli. Torricelli diz o seguinte, que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a variação de espaço. De novo, v ao quadrado igual a v0 ao quadrado, mais 2a, aceleração, vezes ΔS. Entenda de uma maneira por todas. Tem sempre mais de uma forma para você gravar uma equação. Preste atenção aqui comigo. Foca no gordo, hein? Olha para esse gordinho aqui. Gnominho está ali atrás só rindo. V ao quadrado, vovô. Eu uso esse termo, né? Furtou. Vovó. Mais, entre aspas, tá? Porque é de mas, não, é mais. 2 amigas dela, substituindo ΔS pela distância e variação de espaço são a mesma coisa, eu tenho que vovô, furtou vovó, mais 2 amigas dela. Gente, de novo, Marcos, eu não consigo gravar, são muitas fórmulas, eu estou desesperado, não sei o que fazer. Beleza, para o movimento uniforme, Deus vê tudo, distância igual a velocidade vezes tempo. Para o movimento variado, V igual a V0 mais AT. Vi, avó, atrás do tarado. Ou vovô e vovó ainda tentam. ΔS igual a V0T mais AT2 sobre 2. Ou D igual a V0T mais meio de AT2. Diabo vê tudo mais meio atrapalhado, AT2. E para Torricelli, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes ΔS. Vovô furtou vovó, mais 2 amigas dela. Galera, vocês têm que procurar simplificar a física. Se você fosse dar o trabalho de memorizar todas as fórmulas, você não vai ter tempo para estudar as outras disciplinas. E o que eu quero com isso é que vocês tenham foco em todas as disciplinas. Eu procuro simplificar a física para facilitar o seu aprendizado. E é assim que a gente vai proceder. Sempre simplificando. Querem ver? A prova maior disso tudo que eu falo para vocês vai estar nos próximos slides. Preste atenção aqui. A velocidade escalar média do MUV calcula-se de maneira diferente da velocidade escalar média do movimento uniforme. No movimento uniforme, a velocidade escalar média é dada por variação de espaço sobre variação de tempo, aonde eu coloco todos os espaços somados em ΔS e divido por todos os tempos da minha trajetória. Quando eu falo somados, eu estou levando em consideração um móvel que faz alguns trechos de deslocamento. Anda 10, para 5, anda 20, para 30. Quando eu falo 10, 5, 20, 30, eu estou falando tempo. E no meu movimento uniforme, os tempos parados também têm que ser somados. Se eu ando daqui para São Paulo, 400 km, em 3 horas e paro durante 1 hora, a minha velocidade média é dada por 400 dividido por 3 mais 1 hora de parada, ou seja, 4, 100 km por hora. Já no movimento variado, não. É feito de maneira simples. A média aritmética dos trechos. Trecho 1, velocidade 1, tempo 1. Trecho 2, velocidade 2, tempo 2. Trecho 3, velocidade 3, tempo 3. E assim sucessivamente. Eu somo todas as velocidades e divido pelo somatório de todos os tempos, obtendo a velocidade média no meu trajeto. Lembrando que no MU, minha velocidade é constante, no MUV, a minha aceleração é constante e diferente de zero, fazendo com que a velocidade aumente ou diminua no decorrer do tempo, ok? Vamos para o próximo slide aqui, rapaziada. Foco no gordo, hein? Não se percam. Olha para cá. No MUV, alguns autores, alguns livros, apresentam esses quesitos, lançamento vertical e queda livre, com novas fórmulas, tá? Onde eles pegam as fórmulas da cinemática e fazem as alterações para poder adequar a essas situações. Vamos implantar o pensamento científico em vocês. Preste atenção em mim aqui. Quando eu falo distância, eu falo um deslocamento na horizontal, correto? Ou variação de espaço. Mas se eu falo altura,
Eu falo de um deslocamento na vertical. Um corpo está a uma determinada altura. A tendência, sua tendência, olha lá, aquela pessoa está a 10 metros de altura, é você olhar para o alto. Olha lá, aquela pessoa está a 10 metros de distância, você vai olhar para frente. A diferença entre altura e distância é que uma está na vertical e a outra está na horizontal, mas ambas possuem a mesma unidade de medida. Pode ser metro, pode ser quilômetro, pode ser milha, depende. Olha só, no lançamento vertical, a gravidade vai se comportar como uma aceleração. Pensa, a aceleração é medida em metro por segundo ao quadrado. A mesma coisa é feita com a gravidade. Ela é feita e medida em metro por segundo ao quadrado. Queda livre. A gravidade se comporta como aceleração. Opa, é a mesma coisa que o lançamento vertical. E aonde é que está a diferença do meu movimento variado para lançamento vertical e para queda livre? É simples. Na definição, se o movimento é acelerado ou retardado. No meu caso do lançamento vertical, quando a gente fala lançamento, a gente está jogando algo, lançando algo, projetando algo. Eu lanço um corpo a 10 metros de altura. Eu joguei um corpo até que ele atingisse a altura de 10 metros. Nesse caso, você vai observar que o corpo começa subindo. Atirei, pum. Olha o piloto. Parou e desceu. No lançamento vertical, durante a subida, eu tenho um movimento retardado. E sendo esse um movimento retardado, o que eu quero dizer? O sinal da velocidade e o sinal da aceleração são opostos. Se a velocidade é positiva, a aceleração vai ser negativa. Se a velocidade é negativa, a aceleração vai ser positiva. E na queda livre? Na queda livre eu tenho um movimento somente acelerado, até porque o corpo desce. Quando ele desce, gravidade puxa ele para baixo. E essa gravidade atuando sobre esse corpo imprime sobre ele uma aceleração, que tem mesma direção e mesmo sentido da minha velocidade. Logo, ambos são positivos. Então, a diferença? No lançamento vertical, a gravidade é negativa, ou seja, a aceleração é negativa, é um movimento retardado. E na queda livre, a gravidade tem a mesma direção e mesmo sentido da velocidade. Logo, ela é positiva. Eu tenho um movimento acelerado. Olha lá, a gravidade se comporta como aceleração, porém tem sentido oposto ao movimento. Logo, meu movimento é retardado, pois a minha aceleração é negativa. Lançamento vertical. Olha aqui, a gravidade se comporta como aceleração, tendo o mesmo sentido do movimento. Logo, o movimento é acelerado, pois a aceleração é positiva. Quando eu falei para você, há uns minutos atrás, que a gente tinha que simplificar a física para dinamizar o aprendizado de vocês, eu quis dizer o seguinte: gente, vamos pensar cientificamente falando. Distância e altura não são a mesma coisa, já que possuem a mesma unidade de medida? Sim, são. Só que a minha distância fala de um movimento na horizontal e a minha altura fala de um movimento na vertical. E gravidade e aceleração são a mesma coisa? São, só que a gravidade é na vertical e a aceleração é na horizontal, também podendo ser lançado para cima, se ele tiver uma aceleração e você quiser determinar a mesma, por exemplo, em leis de Newton. Preste atenção só como eu vou falar com vocês aqui agora. Por que a gravidade e a aceleração são a mesma coisa? Porque possuem a mesma unidade de medida para o sistema internacional, que é o metro por segundo ao quadrado. Marcos, então você está me dizendo que o lançamento vertical e a queda livre podem ser resolvidos a partir das equações que nós aprendemos em MUV? Sim, exatamente isso. Você não precisa mudar espaço para altura, nem aceleração para gravidade, se você já tiver esses conceitos, como eu estou falando para vocês aqui agora, embutidos em vocês. Olha para mim aqui e olha para essa situação agora. Eu tenho esse slide para trabalhar isso com vocês. Vou escrever aqui as 3 equações do movimento variado. Olha para cá. V igual a V0 mais AT. Primeira equação. Vou escrever a segunda aqui agora. A função horária da velocidade, agora a função horária do meu movimento. S igual a S0. Vamos botar S0? Não, vamos botar ΔS. Você já tem que saber que ΔS é S menos S0. ΔS igual a S0 mais V0. Ih, rapaz, olha só, teu professor aqui dando mancada.
ΔS igual a V0T mais AT2 sobre 2. E vamos escrever Torricelli embaixo. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes aceleração vezes variação de espaço. Presta atenção, vamos uma por uma. Eu acabo de falar para vocês que aceleração e gravidade são a mesma coisa. E são. A unidade de medida é a mesma, que é o metro por segundo ao quadrado. A única diferença que eu tenho no lançamento vertical é que a equação vai ficar assim agora. Eu vou alterar a aceleração para a gravidade e vou alterar o sinal. Só para você entender. Partindo dessa equação, eu posso dizer o seguinte, que a velocidade no lançamento vertical, a velocidade final, vai ser sempre zero. Quando ela atingir o ponto mais alto da trajetória, a velocidade final será sempre zero. Por quê? Tudo que sobe, desce. E quando ele muda o seu sentido, vamos lembrar dos gráficos, ele vai para o seu ponto zero. V igual a V0, não é um lançamento vertical, meu corpo não está subindo, e a gravidade está para onde? Para baixo. Sendo ela para baixo, ela tem sinal oposto à velocidade. Menos a aceleração muda para a gravidade. Está lá, V igual a V0 menos GT. A mesma coisa eu faço para a variação de espaço, onde ΔH passa a se chamar ΔS, passa a chamar ΔH, variação de altura. E variação de altura é igual a V0 T, aceleração positiva, gravidade negativa, menos GT2, tudo isso ó, dividido por 2. Lembra? O corpo está subindo, a gravidade está para baixo. Eu tenho velocidade para cima, vamos tratar como grandeza vetorial, e aceleração, ou seja, gravidade para baixo, sentidos opostos, sinais opostos. E Torricelli, Marcos, como é que fica? Tá ficando lindo, vocês estão de parabéns. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado, sinal positivo fica negativo, 2 vezes gravidade vezes variação de altura. Gente, simplifica, não complica. Olha para cá, gabarita. V igual a V0 mais AT, V igual a V0 menos GT. Se tu quiser utilizar essas três equações sem necessidade de gravar aquelas, pode. Lembre-se apenas que a aceleração é a gravidade, e agora ela é negativa no lançamento vertical, e que a distância é a minha altura. Agora vamos pensar aqui. Marcos, então eu posso usar essas três equações sem a necessidade de gravar essas novas fórmulas? Pode. A aceleração chama-se gravidade para vocês agora, e o meu ΔS chama-se altura. E no ponto mais alto, sempre no ponto mais alto da minha trajetória, a minha velocidade final será zero. Sempre no ponto mais alto da minha trajetória, a minha velocidade final será zero, ok? Já na queda livre, como é que fica agora? Vamos reescrever de novo as três fórmulas. Isso é bom você fazer em casa, que você vai praticando e vai entendendo, tá? V igual a V0 mais AT. Tá aqui, função horária da velocidade. Função horária do meu deslocamento. ΔS igual a V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Ok? Torricelli. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes aceleração vezes variação de espaço. Presta bastante atenção agora, diferença do lançamento vertical para a queda livre. No lançamento vertical, a minha velocidade final é zero. Já na minha queda livre, a minha velocidade inicial é zero, tendo em vista que o móvel parte do repouso e ele entra em queda livre. Sempre que o móvel partir do repouso, a velocidade inicial será zero. Monta para mim as equações comigo, gente, baseando no que vocês viram aqui agora. Pensa, agora a velocidade, ó, e a gravidade têm mesma direção e mesmo sentido. Então, montando a equação, olha lá, V, velocidade com que o corpo chegará ao solo, é igual à velocidade inicial de queda livre, mais a aceleração agora muda para a gravidade, G vezes T. Se quiser usar essa ou essa, tanto faz, você vai acertar do mesmo jeito, tenho fé em você. Vamos lá agora para o movimento uniformemente variado, para a nossa função horária do deslocamento.
ΔS, a gente vai chamar de ΔH, igual a velocidade inicial vezes tempo, vamos lá, mais GT2 sobre 2. Parabéns, muito bem, acertaram. E Torricelli, como é que fica agora? V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes gravidade vezes variação de altura. Bingo, senhoras e senhores, meus parabéns. Vocês acabaram agora de desmistificar uma das grandes polêmicas da física, uma das grandes polêmicas dos autores, uma das grandes polêmicas do seu conhecimento. E assim você gabarita o Enem. Olha só, já sabem que aceleração e gravidade têm a mesma unidade de medida, logo são a mesma coisa. Já sabem também que altura e espaço também possuem a mesma unidade de medida. Sendo assim, também são a mesma coisa. E agora a única coisa que você tem que saber para você montar as equações do lançamento vertical e da queda livre é o sentido da gravidade com relação à velocidade. A gravidade é sempre para baixo, sempre para o centro da Terra. Tá legal? Já a velocidade no lançamento vertical é para cima. E a velocidade na queda livre é para baixo. Opostos, gravidade, velocidade, lançamento vertical, movimento retardado. Iguais, sentido da velocidade e da gravidade, movimento acelerado. O sinal da minha equação fica negativo quando ele está subindo e fica positivo quando ele está na descendente. Gente, ou seja, tenho 3 equações que servem para o meu movimento retilíneo uniformemente variado, que também vão servir para a queda livre e também vão servir para o lançamento vertical, me restando apenas fazer um pensamento simples sobre a gravidade e a velocidade, mesma direção e mesmo sentido positivo, mesma direção e sentidos opostos, negativa. E aí você substitui na equação, distância e altura são a mesma coisa, você pode usar o D ou o ΔH, não tem problema. E aceleração e gravidade também são a mesma coisa, até porque a aceleração, na maioria das questões, vai valer 10 metros por segundo ao quadrado, ou seja, vai fazer com que a velocidade do móvel aumente de 10 metros por segundo a cada 1 segundo. Galerinha, até o próximo bloco, onde a gente vai abordar um novo conteúdo para vocês aí. Falou? Tchau, tchau.